Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz do Senhor Jesus para todos os que estão aí nos acompanhando no nosso culto de oração. E quero contar com todos vocês para darmos as mãos aí em oração. Daqui a pouquinho vamos abrir esse culto com oração e também vamos orar por motivos específicos. Vamos ter um tempo aqui para orar por motivos específicos. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanham, né? Obviamente pelos irmãos aqui da igreja, das subcongregações, inclusive, não só aqui da Satélite, mas do 9 de julho, os irmãos também de Mogi das Cruzes, de Paraibano, lá no Maranhão, e também na Bahia, em São Gabriel. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês e pedir a vocês para que a gente fique juntos aí até o final, para orarmos juntos. Eu quero compartilhar com vocês também uma palavra. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade, que o Senhor nos dá essa oportunidade, né, de podermos orar e compartilhar o Evangelho nesse dia, nessa hora, né? Nessa noite já, para ser mais pontualmente, né, pontual aí, cronológico, mas que o Senhor abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor alcance a todos vocês que estão aí nos acompanhando à distância, e muitos amigos e parentes, né, pessoas que ao longo da pandemia aí aprenderam a nos acompanhar, a acompanhar os trabalhos da igreja aqui online, os trabalhos que são distribuídos pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, e nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês também. A pandemia fez com que a gente também pudesse ser conhecido de muitas pessoas e também fez com que nós conhecêssemos pessoas novas, né? Novas pessoas, fizéssemos novas amizades e, inclusive, novos irmãos em Cristo, que hoje até congregam aqui com a gente por conta de nos ter conhecido aí a partir dos trabalhos que foram realizados online, né? Esses trabalhos que podem alcançar as pessoas mais distantes, à distância. Então, nós agradecemos a Deus por tudo isso e pela vida de todos vocês, Eu quero, então, começar com uma oração e já contar com a participação de todos vocês que estão aí à distância, para nós orarmos. O nosso pastor, o pastor Aécio, ele, acho que de umas 2 semanas atrás, pediu para que a gente, sempre que abrisse, né, um culto, um evento, nós orássemos pelo Brasil. E a gente vem, né, nos cultos, nas aberturas dos trabalhos, dos eventos, nós estamos orando aí pelo nosso país, que atravessa por um momento não tão bom e que as coisas acabam respingando no cidadão, né? Na população. Então, nós, enquanto cristãos, nós sabemos que nós somos cidadãos do céu, mas enquanto o Senhor Jesus não volta, enquanto nós não terminamos a nossa vida aqui, né? Nesse breve espaço de tempo que nós vivemos aqui, a vida nesse plano terreno, né? E antes de partirmos para a eternidade com o Senhor, nós os que cremos, nós somos cidadãos da terra também, né? Somos cidadãos, cada um nos seus diversos países aí. Então é óbvio que nós sofremos a influência de tudo aquilo que acontece, né? E quando os governos, né, as lideranças de um país, ou quer seja do estado, do município, quando elas são más, quando elas são corruptas, ou quando são corruptos, melhor dizendo, né? O cidadão é que sofre, né? O sofrimento acontece em meio aos cidadãos, né? Aos seus cidadãos. Então a gente tem sentido na pele aí o custo de vida, né? Lá em cima, todo mundo reclamando com as coisas, com o preço que as coisas estão, desemprego, uma onda de desemprego ainda muito grande, né? Enfim, a economia desaquecida, tudo isso a gente tem presenciado. Então, vamos orar nesse sentido. A Bíblia,
lá em Jeremias capítulo 29, diz que é para que os judeus orassem, né, pelo país para onde eles estavam indo, porque na paz daquele país, daquele lugar, eles teriam paz. Então, é obviamente que o momento que a gente está vivendo no Brasil não é um momento de paz, né? É um momento de turbulência, um momento muitas vezes de aflição, de angústia. Então, vamos orar para que o Senhor, nessa oração de abertura, né, também vamos aproveitar e orar pelo nosso país, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor levante pessoas aí que possam trabalhar pelo bem do próximo, pelo bem do ser humano, pelos valores, né, pelos valores do reino, pelos valores voltados aí à preservação da vida. E vamos fazer essa oração. Amém? Eu quero contar com a participação aí de todos vocês, então, que também estão à distância. Vamos orar essa oração inicial. Na sequência, a gente compartilha as orações aí mais pontuais. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, de podermos servir o Senhor. Nós reconhecemos que isso é pela graça do Senhor Jesus, nós não merecemos, mas fomos alcançados e temos sido alcançados a cada dia pela Tua graça, pela maravilhosa graça, Pai. Por isso nós queremos louvar o Teu nome, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas, engrandecê-lo, exaltá-lo e manifestar com a nossa presença, com a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do Teu povo, por isso nós Te louvamos. E nessa oração inicial de gratidão, nós colocamos nas mãos do Senhor o nosso país, a nossa nação, e pedimos que a bênção do Senhor alcance, Senhor, os líderes da nossa nação, que o Senhor estenda a Tua mão para conduzir, dirigir, direcionar, inspirar, alcançar com a Tua graça governadores, prefeitos, deputados, senadores, ministros, vereadores, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com a verdade, comprometidos com os valores do reino, comprometidos com a justiça, comprometidos com a vida humana, com a vida do próximo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa para que tenhamos prosperidade e paz na nossa nação, no nosso país, que o Senhor tire aquelas pessoas, os homens maus, corruptos, que o Senhor os tire do poder, em nome de Jesus, que tudo aquilo que eles fazem às escondidas sejam manifestos em nome de Jesus, e que sobre eles seja aplicada a lei, e que nós venhamos a nos ver livres, Senhor, desses homens maus, que muitas vezes levam a nossa nação para a condição a qual ela se encontra. Nesse momento, Pai, nós colocamos essas questões nas mãos do Senhor, entendendo que é o Senhor que governa todas as coisas, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, que é o Senhor que levanta pessoas na liderança das nações, e que é o Senhor também que depõe essas pessoas. Tudo, Pai, está no controle das Tuas mãos, e nós oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, pedindo para que o Senhor manifeste a Tua glória, Senhor, sobre todas essas coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, para que haja trabalho, para que haja emprego, Senhor, para as pessoas, para que os pais, mães de família, os jovens possam ganhar, angariar o pão de cada dia, possam colocar a caminho os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos.
Amém. Glória a Deus. Então, tivemos um pequeno problema aqui técnico, né? Caiu o nosso sinal, mas eu espero que você ainda esteja... Aí eu não sei se vai precisar de um outro link, Natália, Caio. Vai, né? O Caio e a Natália vão disponibilizar, então, um outro link. Mas amém. Glória a Deus. A gente terminou a oração de abertura, né? Eu quero apresentar os motivos de oração que chegaram pelo grupo Clame a Mim, e para nós orarmos juntos aí, pontualmente agora, pelos motivos de oração, ok? Eu tenho aqui a lista, e o primeiro pedido é o pedido da Simone. Vamos orar sim, já tinha nos chegado pelo Clame a Mim, né? O pedido de oração pela saúde do Rômulo, da Leide, do Timóteo, né? Também, da família toda, e do Oséias, né? Que é o obreiro lá de Paraibano, que trabalha com o Rômulo. Vamos orar pela saúde deles, porque eles estão com suspeita, né? Com alguns sintomas de Covid. E também vamos orar pela saúde da Simone, ela está pedindo aqui. A Simone também, a nossa irmã missionária Simone, está pedindo aqui oração pela retomada de atividades de evangelização. Então, vamos orar pela retomada das atividades de evangelização. Aproveitando aqui o pedido de oração da Simone, a gente deve entrar agora em final de agosto, começo de setembro, para um período de retomada mais intensa das atividades, né? Então, vamos orar por esse novo momento que a gente vai viver, né? Por mais essa transição que tem sido bem suave, né? Acredito que não vai ter nenhum aspecto de impacto assim muito grande, porque tem sido uma transição bastante suave, mas o fato é que com o avanço da vacinação a gente entra agora em setembro numa condição diferente, então vai haver essa transição para um modelo mais intenso de atividades presenciais. Então, vamos orar pela retomada de atividades de evangelização e também das atividades presenciais. Amém? Vamos orar o pedido da Kátia, aqui da nossa irmã Kátia, do 9 de julho. Vamos orar pela família da Kátia, principalmente pela Thalita e pelo esposo da Kátia. E também ela pede oração por todos os vizinhos, e por todas as crianças e jovens e adolescentes da igreja e do bairro. Amém. Kátia, obrigado aí pela sua participação, pela participação da Simone aqui. Vamos orar, vamos interceder juntos aí daqui a pouco. E também são esses os motivos de oração. Nós recebemos notícias essa semana dos eventos missionários, né, de alguns eventos missionários. Então eu queria aproveitar também nessa oração e nós orarmos pelos nossos missionários aí, né, espalhados em alguns pontos aí do mundo. Eu não vou nominar todos eles e os lugares aqui agora, né, até por conta de ser uma transmissão aí ao vivo e que vai ficar gravado depois, até para que não corra nenhum risco aí os missionários, mas vamos orar pelos missionários, pela vida deles nesse momento aí, ainda de pandemia no mundo, né? Amém, amém. Eu convido todos vocês, então, mais uma vez, para nós, então, orarmos por esses momentos específicos, por essas questões específicas, melhor dizendo, por essas pessoas, né, por essas vidas que foram apresentadas aqui, que vocês aí agora estejam juntos comigo aqui em oração, que a gente dê as mãos em oração, fazendo aí uma corrente de oração para apresentar essas vidas, essas pessoas, essas questões tão importantes aí para todos nós. E daqui a pouco a gente compartilha a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós oramos em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, apresentando ao Senhor os pedidos de oração que nos chegaram há pouco, colocando em Tuas mãos essas vidas que acreditamos ser preciosas ao Senhor, e queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus,
que o Senhor alcance com cura a vida do nosso querido pastor Rômulo, a Leides e o Oséias, que estão lá em Paraibano, com suspeita de Covid, que seja de fato só um susto, que o Senhor tenha para os nossos irmãos e para nós notícias breves de que eles estão se recuperando e estejam bem, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, para curar, para restaurar a saúde, Senhor, desses sintomas. Em nome de Jesus, fortalece os teus servos para a continuidade da obra, do ministério, e dá a eles condições e graça como provedor que tu és de todas as coisas das nossas vidas, que o Senhor venha abençoá-los agora, em nome de Jesus. Alcance também a vida do pequeno Timóteo, com graça, abençoando, Senhor, essa criança, o teu servo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alcança a vida da Simone também, Senhor, da tua serva, da missionária Simone, com cura, com saúde, que a bênção do Senhor esteja sobre ela e que o Senhor restaure, renove, revigore as forças da tua serva, em nome do Senhor Jesus, que ela seja nesta hora alvo do teu olhar de misericórdia, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a família da Kátia, a vida dela, do esposo, das filhas, de toda a sua família. Nós colocamos a vida deles agora em tuas mãos, causas, questões importantes que eles têm e que nós colocamos agora diante do Senhor. Abençoa a vida da Thalita, restaura, alcança ela com graça, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a tua luz sobre o lar dos teus servos, Senhor, abençoando a vida deles, trazendo provisão, proteção do alto céus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Abençoa também as crianças pré-adolescentes, jovens da igreja, que o Senhor ajude esse grupo de pessoas tão vulneráveis, Senhor, no momento em que vivemos, no momento da nossa sociedade, vulneráveis também ao longo da vida cristã, mas que o Senhor possa, nesta hora, contemplá-los, alcançá-los com a tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelos nossos missionários também, que eles sejam contemplados em todos os países onde eles estejam servindo o Senhor, que apesar do momento de dificuldade, de adversidade, principalmente em determinados países onde a pandemia ainda cresce, o nível de infecção ainda é alto, de infecção, de morte, que os teus servos, que eles sejam guardados pelo Senhor, em nome de Jesus, e que eles sejam fortalecidos e encorajados a continuarem a pregar o Evangelho, a pregarem a tua palavra com ousadia, que o Senhor abra as portas da palavra para eles e que vidas sejam alcançadas, que eles toquem o coração, os corações das pessoas por meio da tua palavra, Senhor, para que vidas sejam salvas, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos ao Senhor para que abençoe, Senhor, a volta dos trabalhos de evangelização, abençoa, Pai, o retorno das atividades presenciais da igreja, quase que na totalidade, que o Senhor continue presente, resplandecendo a tua luz, manifestando a tua graça, nos livrando e nos guardando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir com a missão que o Senhor confiou, que o Senhor tem confiado em nossas mãos, que haja capacidade do Senhor, capacidade do céu sobre a vida dos teus servos, para a continuidade, Senhor, da obra do Senhor, neste tempo, nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, graças a Deus. Eu queria dizer que, se você quiser, a gente teve uma pequena interrupção, né, no meio do culto, por conta de um problema tecnológico, mas se você ainda quiser enviar o seu pedido de oração, no final
do culto nós vamos orar e podemos aí apresentar ainda, né, essa pessoa, eventualmente, que você tem aí para apresentar, ou essa causa, essa questão. Você pode compartilhar aí ao longo dos próximos minutos para que nós estejamos orando no final, no encerramento do culto. Eu quero compartilhar com vocês agora uma breve mensagem que está no segundo livro de Reis, capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Ele estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Até aqui, irmãos. Que bom, mais uma vez, graças a Deus, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor dá para a gente de podermos estar juntos aqui, nessa noite. Agradeço a Deus também por vocês, né, que estão aí acompanhando, assistindo, participando, e também agradeço a Deus pela vida daqueles que porventura ainda vão ver, né, vão assistir esse vídeo contendo, dentre outras coisas, essa mensagem. E é uma mensagem bastante, uma passagem da Bíblia bastante curiosa, não é, irmãos? O tempo aqui é o tempo dos reis de Israel, e nós estamos num momento exatamente em que o profeta, a Bíblia no Velho Testamento, ela é marcada, né, pelos momentos dos reis, e nos momentos dos reis se marca também o momento dos profetas. Os profetas foram instrumentos de Deus para conduzir, para instruir, para indicar, para apontar o caminho, para aconselhar, para advertir, né, os reis, muitas vezes. Então, assim como o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, tem lá, cronologicamente, inclusive, né, muitas vezes, a sequência de reis, tem uma sequência também de profetas, que são usados por Deus como instrumento para instruir e apontar, direcionar as coisas desses reis, né, a vida dos reis. Então, aqui nós estamos no tempo do Eliseu. O Eliseu é o sucessor do Elias, que foi um outro profeta. E estamos próximo aqui do momento em que o Elias passou o bastão, né, passou o cajado para o Eliseu. O Elias é aquele profeta que subiu aos céus, né, que não provou a morte, né, que subiu aos céus num carro de fogo, né, foi tomado pelo Senhor, e fica no seu lugar o seu sucessor, é o profeta Eliseu. Então, aqui a gente está, nesse momento do ministério do profeta Eliseu, e uma coisa curiosa que já se destaca no versículo 1, é que haviam discípulos dos profetas. Isso não aconteceu especificamente no período do Eliseu. Já no período do Elias, já havia escolas de profetas, né, em que o Elias liderava. E no capítulo 2, por exemplo, se a gente for voltar um pouquinho aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 2 vai
mostrar que existiam já discípulos de profetas, pelo menos em 2 lugares, né, em Betel e em Jericó. Então, havia uma escola, havia essa preocupação no serviço ao Senhor, no serviço a Deus, de poder treinar esses profetas para o serviço do Senhor, né? Para que eles exercessem esse ministério. Então, vai aparecer o Eliseu numa escola de profetas, Eliseu que era, então, o líder, né, desses discípulos de profetas, e eles estão inquietos. No versículo 1 vai aparecer uma inquietação, que parece que o lugar que eles viviam estava ficando pequeno, uma coisa boa, né, em se tratando de obra de Deus, né, do serviço para Deus. Quando as coisas começam a crescer, o lugar acaba ficando pequeno, e eles estão em crescimento, e percebem que o lugar ficou pequeno, então eles tomam a iniciativa de ir cortar madeira, né, para aumentar, para fazer uma reforma, para aumentar o lugar lá que eles estavam morando. Então o versículo 2 vai dar conta disso, né? Algum deles vai dizer, olha, vamos descer até o Jordão e vamos pegar madeira e trazer para cá para a gente construir um lugar novo, um lugar maior, um lugar mais amplo, né? E eles chamaram o Eliseu, que era o líder, então, deles, né? O líder em todos os sentidos, né? Líder espiritual também. E vamos com a gente, Eliseu. O Eliseu falou, vamos embora, vamos lá, eu vou com vocês. E eles foram até o Jordão, começaram a cortar madeira, começaram a trabalhar. E um deles, um dos discípulos dos profetas lá cortando madeira, tal, parece que ele está com um machado, ele está com uma ferramenta, né? Que era uma ferramenta, inclusive, muito valiosa para a época. Hoje, talvez, a gente pode não dar tanto valor, né? Uma ferramenta, hoje em dia, muito, muito comum e fácil de encontrar aí em qualquer lugar, e que talvez nem seja tão cara assim, nem tenha um preço tão alto assim, mas para a época era um instrumento, inclusive, relativamente novo, né? Esse machado, e muito valioso por isso. E ele está cortando lá a sua árvore, né? Cada um deles estavam cortando, e a Bíblia vai dizer que no versículo 5 que esse machado ele cai na água, e talvez não fosse uma água tão rasa, porque se fosse uma água muito rasa a pessoa poderia pegá-la com a mão. Eu entendo que eles estavam lá na beira do Jordão, né? Então esse machado aí caiu em águas talvez um pouco profundas, e o discípulo do profeta lá ficou apavorado, porque o machado caiu na água, muito provavelmente não ia dar para pegar. A característica, talvez uma das maiores características de um machado, né, sendo ele de um metal pesado, ele afunda facilmente e rapidamente na água, então não dá tempo ali de pegar, porque ele rapidamente ele afunda pelo seu peso, e ele se apavora. Ele diz, meu Deus, meu Senhor, o machado era emprestado. E aí todos nós podemos fazer uma empatia, né? Quando a gente está com alguma coisa que é emprestada e acontece algum problema, né? Ou a gente estraga ou perde, é complicado. E ainda mais uma coisa que tinha o valor que tinha esse machado. E eu quero tirar algumas lições, então, né, rapidamente aqui, tirar algumas lições para a gente dessa passagem. São 7 versículos bíblicos, né? E uma história assim de uma simplicidade, né? Que a gente, lendo a Bíblia, a gente se depara com uma história tão simples, com pessoas simples, e com elementos que estão sendo utilizados também muito simples. Mas de simples ela passa a ser uma história fantástica. E eu queria tirar para essa noite, junto com vocês aí que estão
nos acompanhando à distância, algumas lições desse evento, né, desse ocorrido. E pelo menos 3 lições eu quero tirar. A primeira lição é que não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus, não é porque nós estamos trabalhando para o Senhor, né, trabalhando para o crescimento do reino de Deus, e a Bíblia até diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas essa singela passagem vai nos mostrar que não é porque nós estamos trabalhando para Deus, porque aqui são os profetas, os discípulos dos profetas, né, na liderança do Eliseu, que era, vamos dizer aí, o profeta mor da época, né, inclusive enviado para os reis aqui, nos capítulos, no próprio capítulo 6 e depois no capítulo 7, né, ele vai ter, vai haver eventos em que ele vai se encontrar com o rei e tal, enfim. Então eles estão fazendo a obra de Deus, discipulando profetas, o lugar que eles habitam, que eles estão reformando, fazendo crescer, enfim, né? Estão buscando o melhor para o reino de Deus, e não é porque a gente está fazendo as coisas para Deus, para o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, que eventos adversos não vão acontecer. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Que o evento adverso, que o acidente, que o incidente, que o problema, que aquela coisa que angustia, que entristece muitas vezes, não é por ser obra de Deus que não vai acontecer. Percebam, eles estão lá entusiasmados, né, para fazer o lugar que eles moram crescer, e vamos lá cortar madeira, eles mesmos estão colocando a mão lá no arado, como a gente costuma dizer, e o incidente, acho que incidente fica melhor, né? O incidente, aquilo que não era desejado, o desagradável, aquilo que vai produzir angústia, tristeza e tal, ainda que seja uma coisa simples, a perda de um machado, a perda de um instrumento emprestado, vai acontecer. Muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia, assim, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando na obra de Deus, eu estou trabalhando para Deus, e de que as coisas precisam ser tudo assim, de vento em popa, né? De que incidentes como esse não podem acontecer, e não é assim. A gente percebe que essas coisas podem sim acontecer. Essas coisas podem acontecer. E tanto o fato que aconteceu. Eu me lembro de uma passagem que é importante também nesse sentido, né? Que os discípulos estão com o Senhor Jesus de um lado do rio, e eles tomam o barco com o Senhor e vão para um outro lado do rio. E no meio dessa travessia, a tempestade assola o barco, né? E é um texto bíblico que a gente costuma olhar também para fazer essa interpretação, né? Não é porque Jesus está no barco, fazendo essa analogia, né, com a nossa vida, não é porque Jesus está na nossa vida que as tempestades, que as intempéries não vão acontecer. Então aqui aconteceu o que ele não esperava. Poxa vida, o machado caiu na água e afundou, e ele diz, ai meu Senhor, porque era emprestado. Uma interjeição aí de quem está preocupado mesmo, né? De quem diz, poxa vida, e agora? O que eu faço? Trouxe aflição, trouxe uma certa angústia aí para o discípulo do profeta. E o homem de Deus estava com ele e diz, olha, onde caiu? O profeta, o Eliseu, perguntou, onde caiu? E ele mostrou o lugar, olha, caiu ali, onde foi que caiu? Tal. Eu fico imaginando, né, a cena, poxa vida, tal, e o Eliseu, onde caiu? Ele diz, olha, caiu ali. O Eliseu corta uma madeira, né, corta um galho de uma árvore e lança ali, e o ferro daquele machado, ele flutua e vem até a flor da água ali, e o Eliseu diz para ele, levanta aí, pega o machado, e ele estende a mão e pega, e toma o machado de volta.
e toma o machado de volta. Então, segunda lição que a gente tem aqui no texto, meus queridos que estão acompanhando a gente aí. Por mais que aquilo que me aflige seja uma coisa simples, Deus se importa. Deus se importa. Isso é importante. Às vezes, porque lendo essa passagem, parece que o detalhe que é narrado é muito simples, às vezes, para estar aqui, né? Porque o escritor bíblico se deteve a relatar esse fato também, obviamente porque há um milagre, né? Há um milagre, há um sobrenatural, mas a perda do machado parece ser uma coisa muito simples, né? E aí eu trago um outro ensinamento dessa passagem para a minha vida, para a vida de vocês, para a nossa vida. Aquilo que me aflige pode parecer simples muitas vezes para outras pessoas. Assim como para mim, na minha análise, talvez pode ser que não seja a de todos, né? Mas na minha análise, poxa, perder um machado cortando árvore parece ser uma coisa bastante do dia a dia, corriqueira, simples. Por mais que aquilo que te aflige, que me aflige, seja algo simples, é importante. É importante, né? Eu acredito que Deus se importa, né, com a nossa aflição. Eu estava aqui lembrando, inclusive, do Evangelho de João, capítulo 4, que é o encontro do Senhor Jesus com a samaritana, em que Jesus está indo com os discípulos da Judéia para a Galiléia, e no começo do capítulo 4 do Evangelho de João, nos primeiros versículos ali, talvez seja o próprio versículo 4, vai dizer, e importava a Jesus passar por Samaria, né? Era importante para Jesus passar por Samaria. E a gente mais à frente vai descobrir o porquê, porque ali havia uma mulher, né, que estava com a vida atribulada, que estava angustiada, que vivia uma vida ruim, uma vida má, e que para muitas pessoas a vida daquela mulher especificamente não fazia a menor importância, se era mais uma mulher com os problemas da vida, se era mais uma pessoa com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas aflições. Não, para Jesus não, para Jesus era uma pessoa, e essa pessoa é importante para ele, e as aflições que essa pessoa vivia, as suas tristezas, as suas dores, chamaram a atenção de Jesus. Essa pessoa chamou a atenção de Jesus, a ponto dele, numa viagem, passar por um determinado lugar e se deter ali. A Bíblia diz que chegando a Sicar, né, o lugar especificamente era Sicar, onde estava lá o poço de Jacó, o famoso poço de Jacó, e ele se deteve ali num horário específico em que aquela mulher iria chegar e passar ali, porque, embora para muita gente a vida daquela mulher não tivesse importância, para o Senhor Jesus tinha importância. Então Jesus se importa com cada pessoa, com as pessoas. Deus se importa, né? O nosso Deus, o Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 vai dizer que ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Então ele se importa, para ele é importante. Aquela pessoa que para a sociedade é mais insignificante, para Deus é importante. Para o Senhor Jesus é importante. Os problemas da vida, então, voltando para o texto aqui agora, aquelas coisas que nos afligem, por menores que sejam, até porque é pequena para mim se eu ouvir você contar, mas para você talvez seja algo importante. E não sou eu que tenho que fazer o juízo, né, do que é importante ou não para você. O Senhor conhece o nosso coração, conhece cada um de nós no íntimo, e mesmo de algo que pode parecer muito simples, eu acredito que esse texto dá para tirar essa lição, né? Ele se importa. O homem de Deus aqui, o Eliseu, podia dizer, deixa isso para lá, vamos embora, né? Depois a gente dá um jeito aí de restituir esse machado para o dono, de alguma forma, né? Mas na aflição o versículo 5 caracteriza muito a aflição do jovenzinho lá, do discípulo dos profetas. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. E ele diz, espera aí, vem cá, calma, não se apavora. Onde caiu? Caiu ali.
Então, eu quero dizer, não só para você, mas para mim mesmo eu estou dizendo isso, né? Deus se importa com as nossas aflições, por mais simples que elas possam ser ou parecer. Terceiro, e vamos clamar a ele então, né? Ainda no segundo aqui, eu me lembrei disso, você viu que ele pediu socorro, o discípulo lá do profeta, né? Não ficou calado, né? Ele pediu socorro, meu Senhor, pediu socorro lá para Eliseu, então vamos clamar a Deus. De repente a gente está semanas aí aflito, com uma questão que parece muito simples e não apresenta a Deus em oração, por que não? Vamos colocar diante de Deus, vamos apresentar a Deus, vamos pedir o socorro de Deus também nessa questão que parece ser muito simples. Ele pode nos ajudar. Terceira lição que a gente tem nessa passagem é que nós que somos servos de Deus, em todos os tempos, na velha aliança, na nova aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, a Bíblia vai deixar isso muito bem claro. Nós que somos servos de Deus, nós temos que viver da convicção de que nós podemos desfrutar do sobrenatural de Deus. Podemos desfrutar do sobrenatural de Deus, né? Quando muitas vezes as pessoas, os irmãos nossos, né, cristãos, servos de Deus, dão as causas, as questões por perdidas, porque tá algo muito difícil. Isso é muito difícil, isso saiu do controle das mãos, e dá a causa já por perdida, né? Não levam questões adiante, de repente sonhos adiante. Mas eu, quando olho para essa passagem e olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós, cristãos, nós podemos e devemos até, não só podemos, mas devemos até, em vários momentos da nossa vida, ir em busca de uma resolução das questões que envolvem a nossa vida, buscando o milagre, buscando o sobrenatural de Deus, transpor barreiras que muitas vezes aparecem diante de nós, né? Como algo que de repente quer bloquear a nossa caminhada, aquilo que a gente precisa fazer, trilhar, enfim. E o texto bíblico que a gente está refletindo aqui me mostra que nós podemos desfrutar do milagre, podemos desfrutar do sobrenatural de Deus. A coisa está fora de controle, o ferro é pesado, caiu no rio, afundou rapidamente, dificilmente ele vai mergulhar lá e vai encontrar, né? Eu não tenho condições aqui técnicas para dizer se esse rio em que caiu o machado era barrento, era enfim, né? Mas dificilmente eles iam encontrar de forma natural esse ferro lá para trazer de volta. Então saiu do controle, o servo do profeta pede o socorro do profeta, e o profeta é esse homem que é investido do poder de Deus, né? de responsabilidade, mas também do poder de Deus para operar esse milagre. E então, miraculosamente, né, uma coisa fantástica, sobrenatural, o Eliseu corta lá o galho da árvore, lança no lugar e o ferro do machado flutua. E o jovem, acredito eu que com muita alegria de ter primeiro de vivenciar, né, esse milagre, e é muito bom realmente, a nossa fé é edificada quando vivemos o milagre, né, o milagre de Deus. Tanto é que Deus tem operado milagres, né, no nosso meio, e é um momento de edificação, é um momento de alegria, é um momento muito importante da igreja. E ele teve a oportunidade de viver esse milagre, aí o discípulo do profeta, né, de presenciar e de viver, e de ter o machado aí, aquilo que para ele era tão valioso, para ele devolver a pessoa que o emprestou, para ele devolver. Então também foi agraciado e certamente ficou muito feliz, alegre, aliviado com a devolução aí. O próprio rio devolveu, né, o machado para o discípulo do profeta. Então, pelo menos essas 3 lições eu guardo no meu coração.
eu queria que vocês aí guardassem no coração também de vocês. Não é porque estamos fazendo a obra de Deus que não vamos ter problema, o incidente, né, o evento adverso, o momento ruim, o momento em que vai ter aflição, vai ter meio ali quase que um desespero, mas nós podemos recorrer a Deus, é uma outra lição que a gente aprende, podemos recorrer a Deus, podemos e devemos buscar, nos momentos em que as coisas saem do nosso controle, o sobrenatural de Deus, o milagre, ou aquilo que transcende a realidade natural das coisas e dos fatos, enfim. É isso. É isso. Que o Senhor nos abençoe e continue nos guiando, nos orientando, nos instruindo, nos inspirando, e que a gente possa, né, viver ao longo da nossa vida, sendo necessário, momentos como esse, que a gente tenha fé para viver momentos como esse, que a gente não abra mão de viver momentos como esse, que Deus abençoe. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estiveram com a gente nesse momento de oração e de compartilhar aqui da palavra de Deus, que a palavra tenha abençoado, enriquecido a vida de vocês, edificado a vida de vocês. Amanhã às 9 da manhã a gente tem o devocional, e às 9h30 da manhã a escola bíblica dominical, ainda no modelo híbrido, né, presencial e online. Quem desejar vir para o presencial ainda tem que fazer ali a solicitação de vaga, de lugar, no número do WhatsApp da igreja. E depois, amanhã também, às 18h30, o culto da família, presencial e online também, se você deseja estar com a gente. Os cultos de domingo, o culto da família, o público tem aumentado consideravelmente, então que você faça a sua reserva aí, para que a gente possa estar juntos amanhã aí às 18h30 também no culto da família. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui dos pedidos de oração. Eu acredito que não, né? Alguma coisa nas mídias aí? Natália, Caio? Eu acho que não, né? Não? Amém? Tá ok? Então, que Deus, mais uma vez, que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer ao Senhor e na sequência a gente finaliza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de orarmos ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que nós devemos invocá-lo enquanto o Senhor está perto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de todos aqueles que participaram desse culto de oração. Eu peço ao Senhor que alcance essas vidas com graça, com misericórdia, com a Tua bondade, com o Teu favor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Ibero, as famílias, cada uma das vidas, as lideranças, a vida do nosso pastor e líder, o pastor Aécio, a sua família. Abençoa, Pai, a cada dia, em nome do Senhor Jesus, e nos dá condições de vivermos para o Senhor como uma família, a cada dia, Senhor, até aquele grande dia, onde estaremos eternamente com o Senhor. Obrigado, Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós, agora e sempre. Amém? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.